E a desconfiança é uma arma silenciosa que só prejudica quem carrega dentro de si. A desconfiança é confundida com precaução. A pessoa que usa acha que está se protegendo, mas na verdade está se destruindo. Uma psicóloga conversou com a nossa reportagem e falou sobre esse problema. O que fazer quando a confiança é quebrada e resta apenas a desconfiança? Para entender mais desse assunto, conversamos com a Amanda Ribeiro, que é psicóloga. Pessoas que têm essa crença de desconfiança e abuso são essas pessoas que estão sempre ali, vou dizer, com o pé atrás. Está sempre com medo de serem abusadas, traídas, humilhadas, serem de alguma maneira, de fato, abusadas na relação. E seja em qualquer tipo de relação, desde uma relação amorosa, familiar, uma amizade e até mesmo ali com o seu gerente do banco. Essas pessoas, elas estão sempre ali, em estado de alerta, com medo de serem abusadas. Mas o que leva uma pessoa a essa desconfiança? De acordo com ela, pode ter sido uma experiência ainda na infância. Acontece que durante a história de vida dessa pessoa, muito provavelmente algumas necessidades não foram atendidas. E ali a gente começa desde a infância, necessidades de um vínculo seguro, necessidade de confiança, estabilidade. Como por exemplo, se a pessoa sempre viveu num lar onde os pais sempre se separavam e voltavam, ou então tinha um pai que ali fazia abuso de álcool e aí chegava em casa, brigava, batia, e a criança nunca tinha certeza de como que seria o dia dela. Será que hoje nós vamos ter paz aqui nesse lar? Ou será que hoje meu pai vai chegar e vai brigar e bater em todo mundo? Está vendo que nessa relação, essa criança está sempre desconfiada. Então, se desde pequenos a gente foi criado em relações onde nós não fomos protegidos, onde a gente não recebeu aquilo que a gente precisava para se sentir estáveis, protegidos, seguros, automaticamente a gente cresce com a ideia de que o mundo é assim. Assim como a gente pode ter uma relação na idade adulta que vai nos marcar profundamente. Ali de uma traição muito significativa, seja na amizade, numa relação amorosa. Mas geralmente essas pessoas que tiveram isso ali na idade adulta, se a gente vai investigar, infelizmente, elas foram marcadas também na infância e na adolescência por esse tipo de experiência. Amanda ressalta ainda sobre as consequências. Nós podemos ter 3 tipos de consequências na idade adulta. Nós temos aqueles que evitam, aqueles que permitem e aqueles que hipercompensam. Espera aí que eu vou te explicar o que são esses 3 termos. Aqueles que evitam são os clássicos, são as pessoas que estão sempre na defensiva, está sempre com o pé atrás, guardam segredos ali para o resto da vida sozinhos e são pessoas que tendem a passar pelas situações da vida muito solitários. Se sentem de fato, na hora da situação, na hora do problema, elas se sentem sozinhas na vida. O segundo tipo de pessoas são aqueles que permitem. Como assim? De tanto que a criança e o adolescente foi criado nesse mundo de que você não pode confiar em ninguém, que todo mundo vai te abusar, cresce um adulto que vai entrar em relações abusivas porque aquele padrão é o padrão conhecido. Então, se ali com meu pai e minha mãe eu sempre me sentia abusado, eu vou acabar encontrando um parceiro, uma parceira que vai me colocar numa relação de abuso. Então, se é conhecido, eu vou automaticamente replicar esse padrão. E o terceiro são os que hipercompensam. É aquele pessoal que faz o seguinte: se eu vou ser então traído, se eu vou ser então abusado, eu vou trair primeiro, eu vou abusar primeiro. Eles acabam entrando num processo de trair as pessoas e abusar das pessoas como se fosse um processo de autoproteção, de autodefesa. É melhor eu ser o agressor do que ser o agredido, já que esse mundo é tão cruel e todo mundo vai ser abusado, então eu vou ser a parte que abusa. Mas todas essas 3 esferas causam muito sofrimento. Toda vez que a gente vive em função de uma dor, a gente vive uma vida de escravidão em relação a essa dor.
A gente não é livre para buscar o que a gente quer e ter o que a gente merece. O ideal é buscar por um tratamento com um profissional. Quando a gente vai pensar em tratamentos para esse tipo de pessoa, o primeiro passo é entender que isso está causando sofrimento, que isso não é uma maneira saudável de funcionar. Talvez em algum momento da vida foi saudável, talvez em algum momento da vida isso funcionou, né? Você se defender foi importante, mas hoje não funciona mais. Procurar tratamento é um grande desafio para essas pessoas, porque elas também têm dificuldade de confiar no psicólogo, também têm dificuldade de confiar no médico que pode acompanhar, mas dar uma primeira chance, isso cura essas pessoas. Dar uma chance para uma relação saudável, ter relações saudáveis, confiar em relações saudáveis, criar relações saudáveis é o que cura essas pessoas. Geralmente elas vão ser muito curadas quando têm filhos, que aí elas se sentem seguras para confiar na criança que tem, ou elas se sentem confortáveis com pessoas ali que vão aos pouquinhos conquistando essa confiança. Dar uma chance é o que vai te curar, mas procure ajuda sempre.